Gente, boa tarde. Boa tarde. Emmanuel tem uma frase que é bem interessante, está lá no livro Pão Nosso. Eu não lembro qual é a mensagem, mas a frase diz o seguinte: ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. É uma frase bem simbólica, né? Céu e inferno. E a gente sempre tem ânsia ou anseios de ir ao céu e receio de ir ao inferno. Porque a gente foi criado para imaginar que o inferno era um lugar de fogo, enxofre, ranger de dentes, sofrimento, o diabinho com os tridentes lá apertando a gente e tudo que não prestasse. Mas será que é esse o inferno mesmo que Emmanuel se refere? Será que é esse inferno, realmente esse inferno tão místico, esse inferno tão simbólico que Emmanuel se refere quando ele diz que ninguém contemplará o céu se tiver ou se abrigar o inferno no coração? E eu me lembrei de uma história bem interessante. Conta que uma vez um sábio, um rei na verdade, esse rei era muito infeliz. Ele tinha de tudo, o reino, tinha dinheiro, tinha posses, tinha uma rainha mais bonita, ele tinha animais, tinha escravos, tinha tudo, mas ele não era feliz. E ele viu um lavrador que não tinha nada, andava até sem camisa, porque nem camisa tinha, que era uma pessoa feliz, vivia sorrindo, vivia alegre, vivia contente, uma miséria, passava necessidade e tal, ele vivia feliz e ele começou a sentir inveja daquele lavrador. Começou a sentir inveja da felicidade, da alegria que aquele cara tinha. E aí o sábio, vendo que o rei estava preocupado, incitado naquela situação, com inveja daquele camarada, como diz o ditado, para ajudar não aparece ninguém não, mas para atrapalhar, né, tem um bocado. Aí o sábio chegou para o rei e disse: senhor, a gente pode testar se a felicidade dele é verdadeira mesmo. Aí o rei disse: o que a gente pode fazer? Ele disse: não, me dê um saco com 99 moedas de ouro. Oxe, eu vou dar essa fortuna para você para a gente provar se o rapaz lá, ele é realmente feliz, ou se aquilo ali é só uma fachada, só porque ele não tem nada. E de repente ele não tem nada, ele está contente com o que tem, porque não tem opção de fazer nada. Aí o rei disse: tá certo. Bom, ele deu aí um saco com 99 moedas de ouro. Quando foi de noite, na caladinha da noite, ninguém vendo, ninguém acordado, o sábio chegou lá na porta do cara e botou um saco com 99 moedas de ouro. No dia de manhã, quando o cara acordou, que abriu a porta, olhou: é isso aqui. Aí saiu, quando pegou, puxou o saco, botou ali em cima da mesa que tinha moedas de ouro. Meu Deus, mulher, vem cá, vem ver, menino, que danada é isso aqui? Acontece, pai, contou 99 moedas. Ele disse: não, tem alguma coisa errada. Ninguém vai andar com um saco com 99 moedas de ouro. Ele pegou, derrubou as moedas tudo, contou de uma por uma 99 moedas de ouro. E agora o que a gente faz? A mulher disse: o que a gente vai fazer? Não, a gente vai guardar aqui. Se ninguém reclamar, a gente fica pra gente. Vou dar uma semana para ver se alguém reclama. Se ninguém reclamar, porque eu não vou perguntar por aí se alguém perdeu 99 moedas de ouro, que vai aparecer meio mundo de dono. Mas se ninguém reclamar, a gente fica pra gente. Tá certo. Aí passou-se, e ele chegou lá depois de uma semana, ninguém tinha falado nada, o sábio continuava olhando, observando e tal, e ele disse: mulher, e agora? A gente vai fazer o que com esse dinheiro? Aí a mulher disse: não, vamos comprar uma casinha nova, vamos comprar um pedacinho de terra, a gente compra os bichinhos. Ele disse: não, peraí, calma, a gente tem que conseguir mais uma moeda de ouro, a gente tem que trabalhar para ficar com as 100 moedas de ouro. Precisa não, eu só vou sossegar agora quando eu tiver as 100 moedas de ouro, que é para a gente coisar. Aí esse camarada começou, guardou as 99 embaixo da cama, e ele começou a fazer de tudo para conseguir uma moeda de ouro, só que era muito dinheiro, e por mais que ele trabalhasse, ele nunca ia conseguir. Então ele chegava em casa de mau humor, porque ele não conseguia juntar dinheiro para poder pegar aquela moeda de ouro. Ele chegava, brigava com a mulher, brigava com o menino, as 99 moedas de ouro lá, debaixo da cama, lá onde ele tinha guardado, e ele irritado, de mau humor, agoniado, brigando com todo mundo, porque não conseguia arranjar ou completar uma moeda de ouro. Será que esse cara fez a melhor escolha para ele naquele momento? Será que ele estava em paz naquele momento? Ou será que ele estava, feito Emmanuel disse, abrigando o inferno dentro de si? Porque ele esqueceu o benefício que teria
teria com as 99 moedas de ouro e focou simplesmente na ambição de uma coisa impossível, que era, com o trabalho que ele tinha, que na verdade não tinha dinheiro, não tinha condições, juntar mais uma moeda de ouro para juntar e completar as 100, ao invés de aproveitar a felicidade que ele já tinha. Será que esse camarada estava em paz? Será que ele realmente precisava dessa moeda de ouro para completar uma felicidade, ou até para começar uma felicidade? E do alto do castelo, o rei acompanhava tudo aquilo, vendo aquele cara se acabar de trabalhar, correr atrás, ficar de mau humor, começar a definhar por conta de uma moeda de ouro. E naquele momento o rei estava satisfeito porque descobriu que o cara não era feliz, ele simplesmente não tinha objetos para poder seguir em frente. Onde será que nós estamos nessa história? Onde será que nós estamos? Em que parte nós estamos dessa história? Nós somos o rei, que observamos os outros com sua felicidade e ficamos aqui imaginando se aquela felicidade é verdadeira ou não. Nós somos a pessoa que muitas vezes a gente não tem aquela felicidade, ou muitas vezes a gente tem uma felicidade porque a gente não tem outras opções, e a gente escolhe não sofrer, mas que quando outras opções se aparecem, se apresentam na nossa frente, a gente começa a mudar o nosso caráter, a gente começa a mostrar realmente aquilo que a gente tinha dentro da gente, a gente começa realmente a mostrar quem nós somos. Por isso que tem aquele ditado popular que diz assim: quer conhecer uma pessoa, dê a ela poder ou dinheiro. Aí você começa a conhecer uma pessoa. Porque a prova da riqueza, a prova do poder, a prova de poder fazer as coisas é muito grande. Assim como a prova da miséria também é. Mas muitas vezes, às vezes é mais fácil a gente se contentar com aquilo que a gente não tem, do que a gente saber aproveitar o que tem. A gente vê, observando simplesmente essa questão monetária, quantas vezes o cara ganha numa Mega Sena, no prêmio da Loto, da loteria, ganha milhões e milhões e milhões, e no final do processo não tem paz, não tem tranquilidade, não tem calma no coração. Por quê? Porque ele ganhou aquilo que era material, mas aquilo que é essencial para ele simplesmente não consegue adquirir. Aquilo que é supérfluo sobe a nossa cabeça e nos transforma e traz de dentro de nós aqueles valores que realmente nós temos. Então, quando a gente começa a falar hoje sobre a paz que Jesus nos deixou, a gente começa a observar o que é realmente paz. O que é estar em paz? O que é sentir paz? O rei achava que aquele cara, aquele lavrador, aquele pobre, aquele miserável, estava em paz. Quando, na verdade, ele não tinha realmente a paz dentro dele. O que ele tinha era uma acomodação. Ele estava numa situação onde ele não tinha opções, e como ele não tinha opções, ele se sentia satisfeito com aquilo que ele não tinha. Mas ele não tinha a paz. Como é que eu posso, João, como é que eu posso buscar a paz verdadeira quando, como diz Emmanuel na mensagem, eu abrigo ainda o inferno dentro de mim? E abrigar o inferno não quer dizer que eu tenha dentro de mim fogo, ranger de dentes, sofrimento, tridentes, uns demoninhos com chifre. Mas abrigar o inferno dentro da gente é exatamente abrigar dentro de nós sentimentos e emoções que não são saudáveis, que não são equilibrados, que não são bons. Exemplos bem bobos, mas a gente vai entender exatamente isso. Como é que eu posso ter paz quando, por exemplo, eu não levo desaforo para casa? O cara que disser qualquer coisa para mim, ele vai escutar. E vai escutar muito e pesado, porque eu não levo desaforo para casa. Onde é que está a paz no coração dessa criatura que busca vingança, ressarcimento? Não sei. Como é que eu posso ter paz quando eu digo assim: eu digo a verdade, meu velho, doa a quem doer. Não gosta de escutar? Pode sair de junto, mas aqui eu só digo a verdade. Não me incomoda com o que você está pensando, não. Eu não me incomodo de me prejudicar, de agredir verbalmente, eu não me incomodo de me incomodar. Onde é que eu tenho essa paz nesse processo? Como é que eu
Como é que eu posso ter paz quando de repente acontece uma determinada situação e aí eu fico muito possesso com uma coisa dessas? E aí eu vou botar para fora e jogar isso aí para fora. Hoje aconteceu uma coisa bem interessante lá em casa. Aconteceu um negócio muito legal. E exatamente para a gente testar e verificar a paz que cada um tem dentro de si. A gente estava se arrumando para vir para cá. Aí Márcia colocou uma roupa. Quando foi depois, ela trocou de roupa. Aí botou essa blusa que ela tá, essa blusa xadrez que ela tá. Aí quando ela botou a blusa xadrez, aí eu disse, eita, que blusa bonita. Aí ela fez, foi você que me deu. Eu digo, aí foi, que bom, prova que realmente eu achei a blusa bonita, tanto que comprei e trouxe para ela, né? Ela disse, mas o modelo não é feminino, ela tá grande demais para mim, ela não tem um corte bom e eu tô usando só para usar. A vontade que deu na hora foi de pegar a blusa e rasgar. Na verdade foi mesmo, a vontade que deu foi de pegar a blusa e rasgar. Como eu, macaco velho, dentro desse processo, sabia que aquela vontade não era minha. Ela disse, filha, mas infelizmente se eu comprei porque eu achei bonito, eu estou muito bonito em você. Eu sentei do lado e comecei a ler o meu roteirozinho da palestra de hoje falando sobre paz. Para poder eu recuperar a minha paz, porque a vontade que eu estava era de rasgar a blusa. Como é que eu posso dizer que eu tenho paz se a vontade que me dá é rasgar a blusa? Como é que eu posso dizer que eu tenho paz se essa vontade pode ter sido minha ou não? Pode ter sido minha ou pode ter sido influência. Pode ter sido acompanhado. Podia estar um amiguinho lá e dizer, vou tocar fogo agora. E aí, dá vontade do camarada rasgar a blusa. Mas graças a Deus, eu tive a maturidade de identificar e dizer assim, filho, mas é tão bonito, eu gostei tanto, achei muito bonito ali você, e sair e ler meu roteiro. E se eu não tivesse? Tinha arranjado um tremendo pé de briga em casa, quando eu vinha com a casa espírita falar sobre paz. Imagina a situação. Então a gente não pode nunca dizer que a gente tem paz no nosso coração quando a gente ainda abriga isso. Quando a gente ainda briga, não é, João, você não fez, você resistiu, você conseguiu vencer. Perfeito, mas se eu não tivesse dentro de mim, eu não teria tido sintonia para ser influenciado, por exemplo. Porque o Espírito que nos acompanha por qualquer momento, ele só nos influencia se nós dermos o espaço. Ele só nos influencia se nós tivermos ainda aquilo dentro da gente. Podemos não fazer, sim. Estamos em vencimento do processo. Estamos conseguindo vencer. Mas ainda temos aquilo muitas vezes dentro da gente. E nós somos assim, e isso é natural. No processo que nós estamos hoje, isso é natural. É por isso que muitas vezes a gente vai viver pensando no que a gente poderia fazer, no que a gente poderia ganhar, no que a gente poderia ter, no que a gente poderia conquistar, esquecendo de agradecer e aproveitar aquilo que a gente já tem. E quando a gente esquece isso, de agradecer e aproveitar aquilo que a gente já tem, quando a gente esquece de vivenciar as coisas boas que a gente já tem, e só foca naquilo que a gente não tem, a gente acaba com a nossa paz. Simplesmente isso. Não tem para onde. Eu atendo no consultório muita gente com depressão, com tristeza, eu não sei o sentido da minha vida, não sei o que é que acontece na minha vida, eu estou tão depressivo, estou triste, estou paperreado com tudo, papapá. É natural, a gente vive numa época onde tudo nos dá estresse. Quer ver uma coisa muito interessante para a gente observar, e a gente nunca parou para fazer isso, para a gente avaliar? Hoje em dia você vê crianças de 8, 9, 10 anos sendo diagnosticadas com depressão. É uma coisa estranha isso. Porque criança é um bichinho por natureza alegre. Aí qual é a diferença das crianças de hoje para as crianças da nossa época, por exemplo? Na nossa época a gente brincava na rua de pique, de pega, de bola, saía botando bicicleta, pulando o muro do vizinho para roubar fruta. A gente se divertia, a gente corria, a gente brincava na rua, jogava bola, se escondia, polícia e ladrão, barra bandeira, peão, pipa. A gente fazia tudo isso, a gente tinha todo um convívio e a gente ria muito. A gente era muito feliz, a gente se vivia brincando, correndo, gerando dentro de nós uma série de coisas que a ciência hoje chama de neurotransmissores. Endorfina, ocitocina, todas as coisas que são os neurotransmissores do bem-estar,
a gente gerava dentro da gente. E isso fez com que a gente fosse criando um estoque desses neurotransmissores. A gente fosse criando uma quantidade deles em nosso sistema e esses neurotransmissores fossem nos facilitando. Tanto que muitas vezes nós que temos esse histórico, vamos dizer assim, de brincar, de se divertir, de correr, temos um histórico muito mais tranquilo. Hoje, menino com 8, 9, 10 anos só quer saber de ficar no computador, só quer saber de ficar no celular, travado dentro de casa, fechado no quarto, e não sai, não brinca, não conversa, não ri, não se diverte, não cria, não tem uma expectativa, não cria amizades. Eu me lembro que na minha época, quando a gente saía para a festa, o menino olhava o menino, já ia lá, chegava, conversava, brincava, não sei o que, tal, chamava para dançar. Hoje, se você vai para uma festa, você vê um grupinho do lado, outro grupinho do outro, e às vezes eles estão conversando até com o celular, porque pessoalmente eles não se falam mais. Aí o que é que acontece com essa criançada de hoje? Essa criançada de hoje não cria neurotransmissor. Porque você está jogando no celular, não lhe dá alegria, você está ali ocupando, você está estimulando o cérebro, sim. Estimula muito a parte cognitiva, a parte de inteligência, a parte de reflexo, a parte de análise lógica, estimula muito, mas não lhe dá prazer. Não lhe dá alegria. Você não cria estímulo alegre dentro de você. Da mesma forma, nós, um dia eu estava conversando com Márcia, e estava perguntando para ela exatamente isso. Eu disse, filho, quando foi a última vez que a gente fez alguma coisa que nos deu alegria? Porque a alegria é diferente de prazer. Prazer é uma coisa, alegria é outra. Por que isso? Porque às vezes a gente está triste, mas a gente está triste não é porque a gente não tem, ou não é porque a gente deseja uma coisa que a gente não tem, mas é porque a gente não alimenta aquilo dentro da gente. A gente não alimenta a felicidade dentro da gente. A gente entra num ritmo onde eu tenho que trabalhar. Para trabalhar, eu tenho que trabalhar mais para poder ganhar mais. Aí, consequentemente, eu não descanso, eu não durmo, eu não me divirto, eu não saio. Quando eu saio é para beber. Porque a única diversão que as pessoas entendem hoje em dia é beber. E beber traz alegria para ninguém? Não, não traz. O álcool, inclusive, ele é um grande destruidor de neurotransmissor. E aí, o que é que acontece? A gente só faz coisas que vão prejudicar a nossa harmonia íntima. E a gente continua sem paz. Cada vez mais. E buscando, querendo uma coisa que a gente não tem, esquecendo de valorizar o que a gente tem. E a gente continua sem paz. Porque a gente passa a viver num mundo onde eu estou sempre me cobrando, porque eu preciso ganhar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso trabalhar mais. E quando eu não ganho, eu não consigo pagar minhas contas, e isso vem me aperreando, me deixando infeliz, me dando uma série de problemas. Aí, consequentemente, quando eu não consigo pagar as minhas contas, o que é que eu faço? Ou eu pego dinheiro emprestado, ou eu pego um dinheiro no banco, ou começo a ser cobrado, e isso vai aumentando ainda mais a minha ansiedade, o meu estresse, e se estourar na frente de uma depressão, numa fobia, num processo de ansiedade. Está explicado por que é que a gente vive dessa forma, porque a gente vive num mundo que nos capta e que nos dá somente isso. E a gente precisa de momentos felizes em nossa vida. Para que a gente tenha paz íntima, para que a gente tenha equilíbrio, a gente precisa estar equilibrado em todos os momentos, em todos os cenários de nossas vidas. Se nós estivermos equilibrados economicamente, se nós estivermos equilibrados familiarmente, sentimentalmente, profissionalmente, a gente vai estar bem, a gente vai estar equilibrado, a gente vai estar em paz. Mas se algum desses aspectos não estamos bem, isso vai gerando uma bolinha de neve que vai atrapalhando todos os outros. Porque muitas vezes você leva quem trabalha, por exemplo, e é empregado, às vezes leva uma chamada do patrão, ou passa um dia mal no trabalho, aí quando eu chego em casa, que a esposa ou o esposo vai dizer, como é que foi teu dia? Olha, nem me pergunte mais, pronto, já gerou outro problema, você já começa a se desentender com a pessoa que está com você. E aí você já começa naquele processo. E esquece de vivenciar, poxa, que bom que eu tenho uma pessoa comigo. Que bom que eu tenho essa pessoa para dividir as minhas dificuldades. Que bom que eu tenho essa pessoa para entender quando eu sou grosso, quando eu sou mal educado, quando eu sou ignorante, quando eu não tenho paciência. Porque paciência hoje é uma coisa raríssima, né? A gente quase vive sem paciência. Nosso normal é viver sem paciência. E paciência, segundo Joana de Anjos, é a ciência da paz. Paciência é você saber aplicar a paz nos momentos da sua vida. Porque ninguém que não tem paciência pode dar. O camarada diz, fulano perdeu a paciência. Perdeu não, ele não tinha. Porque quem tem paciência não perde. Quem tem paciência não vai. Agora, claro, todos nós, e a gente é comedor de feijão com arroz, a gente ainda come feijão com arroz todo dia, nós somos humanos normais e naturais. Nós temos o nosso limite.
e estamos construindo a nossa paciência. Porque estamos construindo a nossa paz. A paz não é uma coisa que a gente vem aqui para a casa espírita e ganha de brinde. Eu não vou ler a codificação espírita, nem vou decorar a codificação espírita e vou conseguir a paz. Não vou. Eu não vou ler a Bíblia e vou conseguir a paz. Eu não vou na igreja católica tomar a hóstia e vou conseguir a paz. Não vou, porque a paz não vem assim. A paz ela só vem através da conquista íntima de cada um de nós. Ela é construção. Ela não é nem merecimento. Embora que quem construa tenha merecimento. Mas ela não é nem merecimento. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boníssima e não estar em paz consigo mesmo. E você pode ser uma pessoa que não é nem essas coisas todas, mas você está bem, está equilibrado, está em paz. Então, paz é construção. Paz, normalmente, eu vi essa frase hoje, eu não me lembro de quem foi, vocês vão me desculpar. Paz é quando você está em harmonia com todos os aspectos de sua vida. Isso é paz. E nesse momento, qual de nós aqui hoje pode dizer assim, não, eu estou em paz? A gente não sabe. Porque tem tantas coisas, a gente vai falando aqui e a gente vê só os olhinhos assim, passeando pelo espaço, a gente vê só os olhinhos assim e a gente vai dizendo assim, está pensando, está lembrando, está criando uma conjectura com o que a gente fez na nossa vida. E é normal, isso é muito natural, porque o interesse, o objetivo da palestra espírita, e é por isso que o espírito tem palestra e não tem missa, o objetivo da palestra espírita é fazer pensar. Porque a casa espírita tem que fazer a gente pensar mesmo, tem que fazer a gente refletir, avaliar, analisar o que é que nós temos, o que é que nós damos, o que é que nós somos. E quando a gente faz isso, a gente cresce. Porque o crescimento, de conforme com Kardec, é intelecto moral. Então eu tenho que pensar para poder crescer. Eu tenho que ter intelecto para poder crescer. Eu tenho que ter reflexão, avaliação, análise para poder crescer. Se eu não fizer isso, eu não cresço. Então nesse processo, a gente tem que buscar realmente entender o que acontece conosco. E além de entender o que acontece conosco, entender quais são as nossas responsabilidades nesse processo de construção da minha paz. Para que eu construa a minha paz, para que eu tenha essa responsabilidade, eu tenho que ter condições de agir em todos os momentos. Agir como? Agir com tranquilidade. Agir com equilíbrio, agir com moderação, agir com bem, boa vontade, porque nós temos, dentro das nossas vidas, nós temos as ferramentas perfeitas para construir a nossa paz. E quais são as ferramentas para construir a nossa paz? Segundo Márcia, as dificuldades. Simplesmente isso. Não existe nenhuma pessoa aqui, encarnada ou desencarnada, que não tenha dificuldades. Todos nós temos. E as dificuldades são exatamente as oportunidades que nós temos de construir a nossa paz. Como nós não rasguei, foi uma oportunidade que eu aproveitei e aprendi com ela. Cresci com essa oportunidade, porque eu já vi que eu posso, pelo menos nesse limite, vencer o cachorrinho que está amarrado de corrente aqui dentro de mim. É porque todos nós temos dentro de nós o nosso cachorrinho amarrado. O cachorrinho é aquela parte nossa que é aquela parte agressiva, aquela parte descontrolada, aquela parte vingativa, aquela parte que ainda está muito mais agregada e atrelada às coisas sensoriais do que aquela parte que é mais angélica, boazinha, equilibrada. E meu cachorrinho ele vive amarrado aqui numa corrente, porque se ele se soltar, sai de baixo, porque o cachorrinho é bravo. Mas a gente consegue fazer isso. Então hoje eu tive a oportunidade de me provar que eu consigo fazer isso. Nós podemos fazer isso. Nós temos oportunidades tão legais que a gente nem imagina. Quer ver uma coisa que vive para testar e provar que nós somos pacientes ou não? Chama-se família. A família foi feita para testar e para nos fazer crescer nesse processo. Quem não tem problema com pai, com mãe, com irmão, com irmã, com esposo, com esposa, com filho, quem não tem dificuldade de convivência com alguma joia dessa que a gente tem em nossas vidas? E nesse processo de ter essa dificuldade de convivência, nós estamos crescendo. Como nós encaramos isso, como nós reagimos a isso, nós estamos crescendo. É muito difícil a gente não ter problema, por exemplo, com vizinhos, colega de trabalho, na casa espírita, sempre tem uma pessoa que a gente não vai muito com a cara.
Desconhecido na rua, às vezes você vê uma pessoa falando, o cara diz para você bom dia, mas o bom dia dele soa estranho, você acha errado e já vai querer ali dar o desconto para aquele camarada. Nesse processo, nós temos a oportunidade perfeita para trabalhar as nossas limitações. Kardec vem dizer, Kardec não, na verdade a espiritualidade, quando Kardec pergunta como era a caridade, como entendia Jesus, a espiritualidade responde benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Se a gente conseguisse trabalhar isso, vamos analisar por parte. Benevolência. O que é benevolência, gente? Benevolência é uma atitude íntima minha. É uma atitude de ser bondoso, de ter a bondade para com todos, de olhar sempre a melhor parte, de tentar avaliar sempre da melhor maneira, de não julgar e nem condenar numa primeira observação. Ser benevolente é aquela pessoa que tenta fazer o bem. Tenta fazer o bem, nem sempre consegue, mas tenta. Então, ser benevolente é isso. Ser benevolente é diferente de ser beneficente. Ser beneficente é aquele cara que pega um prato de comida e dá para quem está com fome. Pega uma cesta básica e dá para uma família. Então, ser beneficente é uma coisa estritamente material externa. Mas ser benevolente é uma questão íntima. E muitas vezes a pessoa que é benevolente ela vai ser chamada de besta. Porque o cara vai dizer assim, rapaz, como é que tu consegue não ficar com raiva de fulano? Fulano bota para lascar em tu. Tá tudo certo, deixa para lá. Passa. Não tem problema, isso é ser benevolente. Ser compreensível com as faltas alheias. Aí Jesus fala de indulgência para com as faltas alheias. O que é indulgência? A igreja na Idade Média vendia muito indulgência, né? E o que era indulgência? Indulgência era uma libertação. Era uma libertação da responsabilidade do pecado. A indulgência ela era exatamente a coisa que dizia que o camarada que pecasse, mas que pagasse a igreja por aquele pecado, ele estava liberto daquela responsabilidade. Ele não ia arcar com aquela responsabilidade. Quem procurar, inclusive, tem um livro muito legal, chama O Espiritismo e as Igrejas Reformadas. É muito bom esse livro, é de um cara de Olinda, esqueci o nome dele. Mas ele dá, inclusive, uma tabela de indulgências que era usada pela Igreja Católica na Idade Média. Depois você vai... Tem coisa absurda, assim, que a Igreja Católica dava a indulgência se você pagasse o preço real. Assassinato de pai, assassinato de mãe, deitar com irmã, deitar com mãe, tudo isso tinha nas indulgências da Igreja Católica, era tudo perdoável. E tudo é perdoável mesmo, a gente sabe disso, mas não com comprar a indulgência, tudo é perdoável com o reequilíbrio do cidadão. Até porque se a gente para dentro de uma casa espírita dizer que tem coisas que são imperdoáveis, a gente não entendeu o espiritismo ainda, porque o espiritismo, a base do espiritismo é a evolução. E a evolução é exatamente para que a gente liberte-se dessas tralhas, desse lixo que a gente carrega do nosso passado. Por pior que a pessoa seja, por isso que Jesus diz, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Por pior que a pessoa seja, aquela pessoa sempre vai ter a oportunidade de retornar ao aprisco, à casa do Pai, ao equilíbrio, basta que ela queira. Entretanto, quanto mais desequilibrado tiver, mais longa será a minha jornada. Mais difícil vai ser para eu achar minha paz. Porque a paz é construção. Nesse processo que a paz é a construção, a gente tem no Evangelho de Jesus, nos exemplos que Jesus dá, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma compilação de todos os ensinamentos morais de Jesus que estão nos Evangelhos normais, nos 4 Evangelhos canônicos. Quando a gente busca os Evangelhos de Jesus, a gente tem o caminho para equilibrar a nossa paz, para buscar a nossa paz. E eu me lembro de algumas frases dele que são perfeitas para que a gente entenda o real sentido daquilo ali e coloque na nossa vida. Quando Jesus diz assim, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Por que é necessário que nós nos reconciliemos? Porque se nós não nos reconciliarmos, nós e o outro, provavelmente, estaremos carregando dentro de nós muita dor, muita revolta, muita raiva, às vezes até. E isso nos tira a oportunidade de estarmos em paz. Quando a gente busca se reconciliar, e aí o que é reconciliar? Reconciliar é estar novamente em harmonia com. Eu não preciso... Como é seu nome, querido? Fernando. Eu não preciso que o Fernando me perdoe para que eu esteja reconciliado com ele. Eu preciso ter dentro de mim o sentimento verdadeiro do arrependimento para que eu esteja reconciliado com o Fernando. Se o Fernando não quiser perdoar, o problema é dele. Mas dentro de mim eu não tenho nenhuma rusga
nenhuma emoção negativa para com o Fernando. E ao contrário, o que eu puder fazer para ajudar o Fernando, eu faça. Isso é indulgência para com as faltas alheias. Equilibrar, se libertar daquela responsabilidade pesada que nos arrasta para baixo e nos impede de conseguir a nossa paz. Nos impede de conseguir o nosso equilíbrio. Perdão das ofensas. O que é perdoar as ofensas? Aí é muito interessante. Quando a gente fala em perdoar as ofensas, aí eu coloco a frase de Jesus: reconcilia-te com o teu adversário enquanto tu estás a caminhar com ele. E aí eu pergunto: e quando o adversário sou eu mesmo? Quando o meu adversário não está externo, mas ele está interno. Hoje a gente vinha comentando com o Jaque no carro, e Jaque falava sobre autossabotagem. E autossabotagem é uma frase que está muito na moda, é muito bonitinho. A área psi puxou esse jargão, esse bordão. E o que é autossabotagem? É quando eu faço coisas ruins para mim mesmo, consciente ou inconsciente. Na verdade, consciente ou subconsciente. Mas eu faço aquilo que me prejudica. Por exemplo, muitas vezes eu sei que eu não devo tomar um determinado líquido, bebida, por exemplo. Eu sei que eu não devo tomar bebida, eu sei que aquilo ali me faz mal, que eu não tenho controle. Mas dentro de mim surge uma vontade imensa de beber e eu não controlo essa vontade. Essa vontade me leva e eu começo a beber. Então eu estou ali me prejudicando, eu estou me sabotando. Ali eu sou o meu próprio inimigo. Quando passa aquela bebedeira, quando eu acordo, eu digo: meu amigo, que besteira que eu fiz. Aí vem o arrependimento. E aí aquele arrependimento bate pesado dentro de mim e na maioria das vezes o que é que eu começo a entrar? Num estado depressivo. Não numa depressão patológica, mas num estado depressivo. Porque tem gente que é depressivo, tem gente que está depressivo. A depressão é um momento de tristeza. A depressão patológica é aquela tristeza estendida por uma série de semanas ou meses, ou anos talvez até. Então eu começo, todo mundo que está triste está no estado depressivo. E aí eu começo a entrar no estado depressivo e muitas vezes aquele estado depressivo aí vai se aprofundando, porque aí eu começo a me lembrar de todas as vezes que eu fiz aquilo, todas as vezes que eu prometi que não ia fazer mais, todas as vezes que eu me arrependi. Meu Deus, como eu faço besteira na minha vida, e começa a vir toda aquela carga negativa dentro de mim e aquilo para mim é ruim. Eu sou o meu inimigo. Quando, na verdade, o que é que eu podia fazer naquele processo? Eu podia entender: eu tenho limitações. Eu tenho simplesmente limitações quanto a isso, então eu preciso mudar. E aí você começa a se esforçar para aquilo ali sem se culpar. Porque quando a gente se culpa, quando a gente entra nesse processo de culpa, a gente vai afundando cada vez mais. Quando a gente se sente responsável, quando a gente assume a responsabilidade de mudar, a gente está crescendo ao invés de afundar. E a gente só consegue assumir essa responsabilidade quando a gente entende que a gente tem essa limitação, aceita essa limitação e se perdoa, porque não consegue vencê-la naquele momento. Simplesmente isso. O perdão para conosco mesmo é a chave do nosso crescimento. E nesse processo, a gente vai observando o mundo com outros olhos, porque a gente passa a se ver com outros olhos. Será luz, mas se teus olhos forem maus, quão grandes serão as trevas que habitarão em ti. Jesus coloca isso de uma forma muito legal. O que é isso? Hoje a ciência e a neurociência, o pessoal da área psi, vem todo mundo falando sobre a força do pensamento positivo, a lei da atração, o processo quântico na modificação e transformação íntima da pessoa. Isso é tudo que Jesus dizia, é o modo de olhar o mundo. É a maneira como você observa a vida. Se você observa a vida de uma forma positiva, pensamento positivo, lei da atração, fórmula quântica de transformação íntima, pensamento positivo, cara. Se você observa a vida de uma forma positiva, você vai estar bem. Sabe por quê? Porque quando você está bem, todos os átomos do teu corpo estão bem. Quando você está equilibrado, quando você está em paz, o teu cérebro ele produz uma série de endorfinas, ele produz uma série de neurotransmissores que vão equilibrar todo o teu organismo. Por isso que quando você tem luz na mente, você tem luz no corpo, porque você está bem. E muitas vezes nós conhecemos pessoas que passam pela gente e transbordam alegria. Já parou para pensar nisso? Aí normalmente é assim: que pessoa legal, esse fulano é uma pessoa iluminada. É uma pessoa equilibrada. E ele está feliz. Quando está feliz, ele está em paz. Como ele está em paz, ele transmite aquilo ali. Agora, se a gente só pensar em desgraça, em morte, em tristeza... Tem uma senhora que, do dia para a noite, entre aspas, claro, desenvolveu uma fobia tão grande que nem de casa saía mais.
não descia do prédio, ia comprar pão na padaria, não saía, quando abria para alguém chegar era travando urgentemente, isso aqui. E aí você começa a observar o que é que essa mulher entendia do mundo, como é que ela via o mundo, o que é que ela via. Gostava de assistir telejornal. Que telejornal? Bandeira 2, da Atena, como eu tenho, Cardinô, só aquelas coisas que se você espremer sai sangue. A mulher só escutava, passava um dia, quando terminava uma ela ligava a outra, terminava uma ela ligava a outra, terminava outra ela ligava o rádio. Quando passava um dia escutando falar de morte, assalto, estupro, violência, roubo, arrombamento, papapá, o que é que essa mulher estava alimentando a si própria? Só isso. Um dia estoura. E quando ela estoura, ela desenvolve todo um processo de desequilíbrio que perde a paz. Tira a paz. Por quê? Porque os olhos dela, ela só tem olhos para coisa ruim. Ela só tem olhos para coisa ruim. Um dia desse a gente estava com um encontro de prática aqui na casa e tinha uma moça que estava do lado de fora. Como ela não conseguiu ligar para mim, isso devia ser umas 6 horas da noite, eu acho, lá na frente de casa. E olha que minha rua não é desabitada, não é esquisita, não é nada. Quando outra pessoa chegou, que ligou para mim, que eu fui abrir a porta, aí ela saiu correndo do carro e entrou. Eu estava morrendo de medo aqui, quando fulano passou, eu pensei que ele ia me assaltar. Olha como é que essa mulher via o mundo. O que é que ela tem dentro dela? Só isso. Então a gente precisa entender, graças a Deus eu e Márcia, a gente é muito tranquilo ou a gente é muito apestalhado, porque a gente sai de casa 10, 11 horas da noite, vai passear com o cachorro, dar uma volta, não sei o que, volta, deixa o portão aberto. O portão fica aberto, quando a gente chega, o portão fecha. Não tem aperreio. Por quê? Porque é como você enxerga o mundo. Muitas vezes, o pessoal diz assim, mas fulano tem uma chama para ladrão. Por que fulano tem uma chama para ladrão? Vamos observar o comportamento de fulano. Aí quando você vê o comportamento de fulano sai na rua assim, olhando para o lado, tranquilo, não sei o que, botando a mão, se protegendo, transmitindo que está inseguro. Entre assaltar, por exemplo, Garcia, que está seguro, que está tranquilo, que está na boa, e eu, que estou jogando toda a insegurança do mundo, o ladrão, você acha que o ladrão vai para onde? Vai para mim, porque aqui ele sabe que não vai ter reação. Aqui ele sabe que ganha qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa que ele quiser. Já em Garcia ele não sabe. Então, quando a gente vibra uma coisa, o nosso cérebro ele cria essa coisa. Os olhos que Jesus fala, os olhos de ver, os olhos de luz ou os olhos de trevas. Aquilo que a gente alimenta, o nosso cérebro cria e ele espalha no nosso corpo. Por isso que muitas vezes a gente vai perceber que as pessoas que alimentam aquilo ali dentro de si é aquilo que elas transmitem. E quando transmite, vocês acham, fulano é uma pessoa pacífica, uma pessoa boa, uma pessoa iluminada. Já o outro ali é uma pessoa desequilibrada, uma pessoa estressada. O que é que ela está carregando dentro dela? O que é que nós estamos carregando dentro de nós para que nós tenhamos paz ou não? Para que nós tenhamos ou não a paz. Aí Jesus chega e diz assim, eu vos dou a minha paz. Eu acho que isso foi um erro de tradução imenso. Porque Jesus, o espírito da grandeza de Jesus, ele nunca iria dizer que nos dá a paz. Porque ele não pode dar. Ele não pode tirar a paz dele e colocar no meu coração. Ele não pode tirar a paz dele e colocar no coração de Mara. Mas ele pode mostrar a mim o caminho para conseguir a paz. Então ele nos dá uma oportunidade para encontrar a paz. E aí sim, mesmo João chegando aqui e vindo falar de uma coisa que eu não tenho paz ainda, eu tenho uma construção de paz, eu estou construindo a minha paz. Eu consegui equilíbrio em alguns aspectos, mas em outros aspectos eu sou altamente desequilibrado. Então a gente precisa vivenciar todo esse processo. O Espiritismo, a lei é a lei do progresso. Como é a lei do progresso, eu estou sempre progredindo, sempre melhorando. E isso me dá a força e a certeza que um dia eu atingirei a perfeição relativa que eu posso atingir. Mas eu ainda estou a caminho do processo, eu não tenho paz. Mas eu posso falar, não do que eu não tenho, mas eu posso falar do caminho que Jesus nos dá. E o caminho que Ele nos dá é exatamente esse processo. Buscar fazer tudo de conforme com a lei de amor, justiça e caridade. A gente vê falando no Livro dos Espíritos, na última parte, das leis divinas, as leis morais. A lei de amor, justiça e caridade, ela diz o quê? Faz ao teu próximo aquilo que tu gostarias que fosse feito a ti. Simplesmente isso. Se a gente parar para tudo na vida que a gente for fazer, gente, qualquer situação que a gente tiver no mínimo de dúvida, se a gente parar para dizer assim, e se fosse comigo? Pronto, basta isso.
Quando você diz assim, e se fosse comigo, você tem no mínimo 2 caminhos a seguir. Um caminho que vai lhe agradar e um caminho que vai lhe desagradar, se fosse com você. Você escolhe qual você vai seguir, porque nem isso Deus nos proíbe. Ele nos dá o livre-arbítrio, Ele nos dá a consciência, a sabedoria, o intelecto, para que a gente escute, estude, avalie e escolha. Então, se eu quiser escolher, mesmo sabendo que aquilo vai ser errado, se eu quiser escolher seguir por aquele caminho, eu sigo. Deus não vai pegar na minha orelha e vai dizer, venha para cá, não. Deus não é aquele velho carrasco que a gente aprendeu que ele é. Ao contrário, Deus ama. E quem ama, compreende, perdoa. E Deus não tem pressa. Uma vez eu escutei isso quando eu era um moleque, sei lá, 14, 15 anos, começando no Espiritismo. E eu não entendia quando o pessoal dizia, Deus não tem pressa. Hoje eu entendo. Deus não tem pressa porque tem todo o tempo do mundo. Nós temos todo o tempo do mundo. Nós somos espíritos imortais. Nós podemos errar o quanto nós quisermos. Agora, o caminho de volta vai ser mais dolorido. É o processo do filho pródigo. O filho pródigo sai das mãos de Deus, vai para a vida, encarna e diz, olha, eu quero a parte que é minha. Qual é a parte que é minha? Tudo que eu posso usufruir aqui. E vou decaindo, decaindo, decaindo. O que é esse decaimento? É coisa ruim? Não, é experiência. Só que para que a gente, espírito saído, recém-saído da mão do Pai, para que a gente cresça, a gente tem que aprender com as sensações. E as sensações são viciantes. E as sensações são inebriantes. E as sensações nos prejudicam. Mas a gente não sabe disso. E a gente vem caindo, até que chega um momento onde as sensações não nos satisfazem mais. Quando as sensações não nos satisfazem mais, a gente diz, rapaz, eu preciso adquirir minha paz. Onde é que eu vou achar a paz? Poxa vida, na casa do Pai eu tinha paz. Aí eu vou voltando todo o caminho que eu desfiz. Mas eu vou voltando amadurecido. A história do filho pródigo é uma história de amadurecimento. É uma história de transformação, de crescimento íntimo. O cara tem que perder para aprender e valorizar. E aí ele continua subindo. Por isso que eu acho muito legal, essa semana eu estava conversando com o Lázaro, e eu falava sobre a história do filho pródigo, e eu fazia feito uma parábola. Aquele negócio de matemática que você faz assim, a curvinha assim. Ele está aqui no Pai, desce, sofre, sobe de volta. Para o equilíbrio, para a paz. Esse é o processo. A paz de Jesus é que nós tenhamos, aprender na verdade, a paz de Jesus é que nós tenhamos um estado de consciência e serenidade perenes. Nós tenhamos a capacidade de avaliar tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente emite e com essa avaliação operar esse equilíbrio constantemente. Se a gente consegue trabalhar isso, se a gente consegue organizar essa paz, se a gente consegue ir construindo, conquistando essa paz dentro de nós nos tornaremos os faróis, os luzeiros que Jesus pede que a gente seja. Porque quem olhar para Garcia, por exemplo, diz assim, a Garcia passa por tanta dificuldade, mas é um cara tão tranquilo, tão equilibrado. Então, poxa, qual é a religião de Garcia? Aí vai dizer assim, é espírita. Ele deve bater bombo, mas é um cara bom. E aí você vai ser exemplo. Você vai ser exemplo no seu trabalho, você vai ser exemplo na sua família, você vai ser exemplo do seu filho, para as pessoas que convivem com você. E aí, nesse processo, a gente vai estar sempre servindo de transformador do mundo. Porque nós somos isso. Nós somos operários neste mundo. Nós somos operários do crescimento, da melhoria. E mesmo que a gente não saiba, nós somos. Uma vez, chegou um espírito lá no centro, só para a gente poder terminar. Chegou um espírito lá no centro, se fingindo de espírito equilibrado. Ele passava umas mensagens muito bonitas, entretanto, tinha um errinho aqui, uma quebrinha ali, uma coisinha desequilibrada ali. E a gente foi observando e avaliando, porque o que é que acontece? Quando você está numa casa espírita, você está na reunião mediúnica, nem tudo que sai na mesa mediúnica significa que seja verdadeiro. Nem tudo que sai na mesa mediúnica você deve levar como verdade. Você tem que avaliar todos os questionamentos. Uma vez uma pessoa me disse, mas não é real não. Eu disse, é real. Mas quem disse que é verdade? Porque ser real e ser verdade são coisas diferentes. A comunicação que está acontecendo ali de um espírito mistificador pode ser real. Mas o que ele está dizendo, o que ele está escrevendo pode não ser verdade. Então a gente tem que parar para avaliar isso. E nesse processo foi avaliada essa questão. O cara foi desmascarado, depois ele foi trabalhado, permaneceu lá na casa, ficou lá sendo auxiliado, foi tudo muito bom. E um dia o colega que doutrina, ele perguntou para um dos espíritos se aquele espírito era realmente um trabalhador da casa.
E aí a espiritualidade respondeu assim: não é um trabalhador da casa, mas é um trabalhador do Cristo. E é muito interessante ser o trabalhador do Cristo. Como é que um espírito que estava tentando enganar, fazer o mal, desequilibrar uma equipe, é um trabalhador do Cristo? No nosso nível, no nosso mundo, nós precisamos da dualidade, bem e mal. Nós precisamos que exista o mal para que a gente valorize o bem. Nós precisamos identificar o mal para aprender o que é o bem. Então aquele cara que está querendo me fazer mal, e muitas vezes ele até consegue me fazer mal, no final ele está me fazendo até mais bem do que mal, porque ele está me dando a oportunidade de mudar, de transformar, de melhorar. Por isso que todos nós, no livro dos Espíritos, não é no Evangelho, não me lembro agora, nós vamos encontrar que ao lado do mal nós temos um remédio. Ao lado do veneno nós temos um remédio. Por quê? Porque aquilo que nos faz mal também nos transforma, nos fortalece, nos amplia os horizontes e nos faz buscar muitas vezes o apoio da casa espírita. A maioria das pessoas que chegam em casa espírita pede sofrimento. O mal para elas foi um bem. A maioria das pessoas que está obsidiada, quando recebe tratamento e se transforma, o obsessor também é transformado, o obsessor também é trabalhado. Então, ao lado do mal, nós sempre teremos um bem. E eu digo mais, até mais bem do que mal. O problema é que a gente só foca no lado ruim. A gente só se força para focar no lado ruim. Por isso que muitas vezes aquele cara que é benevolente para com os outros, que não vê o lado da maldade dos outros, ele vai ser chamado de besta. Porque como é que tu não está vendo, fulano está mentindo? Não, o direito é dele de mentir, eu vou fazer o quê? Eu tenho o direito de tentar fazer o que eu quiser, agora ele também tem. É só eu não deixar que ele me prejudique. A gente precisa ter essa noção. Quando a gente busca ser um trabalhador da vida, quando a gente busca, através do nosso exemplo, do equilíbrio, da nossa paz, daquilo que a gente conquista, ser trabalhador da vida, a gente vai estar construindo a nossa paz, conquistando a nossa paz e auxiliando aquele que anda conosco. A conciliação daquele que anda conosco não precisa ser simplesmente ir lá e pedir perdão. Pode ser, de longe, dar um exemplo. Pode ser de longe, vibrar por aquela pessoa, fazer uma prece, fazer uma oração. Pode ser de longe a pessoa observar a tua vida e dizer assim, pô, é aquilo que eu quero para mim. E começar a se esforçar para fazer isso. Porque a gente não consegue transmitir a nossa paz para ninguém. A gente não consegue entregar a nossa paz a ninguém. A gente não consegue vender nem dar paz a ninguém. Mas a gente pode dar a qualquer pessoa o exemplo, a orientação e o caminho para que ela construa a sua paz. E aí a paz é a construção íntima. E se a pessoa não conseguir, João, esteja junto dela e apoie, ampare, oriente, faça o que Jesus espera da gente. Você imagina que foi fácil para Jesus descer dos paraísos celestes, encarnar nesse mundinho de segunda qualidade, num corpo físico duro desse, para poder ajudar a gente? No mínimo, a gente precisa ajudar quem está com a gente. Então, nesse processo, é aí onde a gente vai construindo e congregando a nossa paz. A paz que Jesus nos deixa é a paz do exemplo, é a paz do trabalho, é a paz do amor e do equilíbrio ao próximo. Ok? Então, vamos encerrar. Graças te damos, Senhor, por mais essa noite de paz, de equilíbrio e harmonia. Graças te damos por essa oportunidade de escutar um pouco mais de tuas palavras, de tentar compreendê-las e colocá-las em nosso coração. Graças te damos, Senhor, pelas oportunidades do dia a dia, por tudo aquilo que acontece em nossas vidas, de bom e de ruim, e também por aquilo que não nos acontece, que tu, na tua misericórdia, impede para que nós possamos não sofrer tanto. Te agradecemos, Senhor, e pedimos que a tua luz esteja sobre todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, mas em especial por aqueles que ainda não têm o carinho e o amor formado em seus corações e que muitas vezes tentam prejudicar a cada um daqueles que aqui estão. Que esses nossos irmãos, Senhor, possam ser amparados e abraçados pela tua misericórdia e que os teus trabalhadores possam segui-los, orientá-los e cuidá-los para que eles não pisem em espinhos, não se machuquem, realmente não piorem as suas situações, mas que possam ser amparados e auxiliados da melhor maneira possível. Que assim seja.